Ela era só a babá. Vestido simples, cabelo preso, mãos tímidas, mas quando entrou naquele salão, todos pararam. Os olhares se voltaram. E o que aconteceu a seguir mudaria a vida dela menos e do CEO mais poderoso da cidade, para sempre. Mas, para entender esse escândalo, a gente precisa voltar ao começo. Lívia nunca imaginou que sua vida tomaria um rumo tão improvável. Depois de perder os pais em um acidente e largar a faculdade para sustentar a irmã mais nova, ela conseguiu o emprego que salvaria sua rotina. Babá do filho de um dos empresários mais frios e mais ricos do país, Oliver Bastos. Presidente do Bastos Group, bilionário, reservado, com fama de tratar pessoas como números. Naquela manhã, Lívia ajudava o pequeno Léo com um quebra-cabeça, quando uma voz fria interrompeu. Lívia, preciso falar com você. A sós. Aconteceu algo com o Léo? Não, é sobre hoje à noite. Você vai comigo à festa da empresa. Desculpe, o quê? Ele cruzou os braços, como se fosse óbvio. O convite era duplo. Minha acompanhante cancelou. Você está aqui. Resolveu, mas Yusuei Baba. Isso não está no contrato. Está agora. Vista algo apropriado. A estilista chega às 5. Lívia ficou parada, o coração acelerado. Ela nem sabia se estava com raiva ou curiosa demais. Quando voltou para a sala, Léo a olhou com um sorriso. Você vai sair com meu pai? Ela sorriu de volta, meio sem graça. Parece que sim, campeão. Mas nosso dinossauro vai ter que esperar. O resto da tarde passou como um furacão. Cabelo, maquiagem, vestido, tudo escolhido por Oliver. Tudo pago por ele. Mas o que ele não sabia é que a mulher que ele julgava ser só uma babá estava prestes a virar o centro das atenções naquela noite. E ele também. O relógio marcava 19h58. Lívia desceu as escadas com passos lentos, o coração quase saindo pela boca. O vestido longo azul marinho parecia ter sido feito sob medida, elegante e absurdamente caro. Os cabelos soltos em ondas suaves, os olhos marcados. Por um instante, ela mesma não se reconheceu no espelho. Na sala, Oliveira esperava com o celular na mão. Quando levantou os olhos e a viu, demorou alguns segundos para reagir. Você está... Ele parou. Pigarreou. Pronta? Lívia engoliu seco e assentiu. Estou. No caminho até o evento, o silêncio dominou. Dentro da limusine, dava para ouvir o som da própria respiração. Oliver mexia no relógio. Ela mexia nos dedos. Nenhum dos dois sabia exatamente como lidar com aquela situação. Mas tudo mudaria assim que os portões do evento se abriram. O salão estava lotado. Câmeras, jornalistas, empresários, socialites. Todos esperavam que o CEO do ano aparecesse com alguma modelo internacional. Ou com a filha de algum político influente. Ninguém esperava que fosse aparecer com ela, com a babá. E foi isso que causou o primeiro choque da noite com Emi Aquila. Ela trabalha para ele? É. Atriz. Não. Dizem que é a babá do filho dele. Lívia tentou manter a cabeça erguida, mas cada olhar atravessava sua pele como uma faca. Algumas mulheres riam baixinho. Outros homens a olhavam com desejo. A elite não sabia como classificá-la. Não era rica, mas também não era qualquer uma. Tá tudo bem? Oliver perguntou em voz baixa, já perto da entrada. Depende. Ela respondeu. Sei encará-lo. Se eu tropeçar na frente de todo mundo, voca me demite. LSPAC. Um sorriso, quase imperceptível. Só se o tropeço for proposital. Entraram. As luzes, os flashes, os olhares. Tudo parecia em câmera lenta. Lívia caminhava ao lado dele, como se estivesse num sonho. Mas por dentro, sentia que a qualquer momento, acordaria. E foi quando um homem se aproximou que a situação saiu do controle. Era Roberto Silva, vice-presidente da empresa. Um sujeito arrogante, conhecido por tratar funcionários como decoração, ora a ora. Ele disse, levantando a taça. Olha só quem o nosso CEO trouxe hoje. Uma babá de luxo. Oliver congelou. Lívia também. Mas o que ninguém esperava é que ela seria a primeira a responder. Melhor ser babá de uma criança do que bajuladora de um homem velho. Com licença. E saiu andando, deixando o homem com a cara vermelha. Oliver foi atrás dela. Você sabe quem ele é? Ele sussurrou. Sei, e sei quem eu sou também. Ele ficou em silêncio. E pela primeira vez na noite, Oliver Blackwell admitiu para si mesmo. Aquilo não era só uma saída improvisada. Era o começo de um problema. Ou talvez de algo ainda mais perigoso. Algo que ele não estava preparado para enfrentar. Salão parecia girar devagar quando Oliver a alcançou.
Ela estava parada perto da mesa de drinks, tentando disfarçar a raiva com um gole de suco. Não queria vinho, não queria parecer fora de controle. Você não devia ter falado com ele daquele jeito, ele disse, se aproximando. Ele não devia ter falado comigo daquele jeito. Ela rebateu, sem tirar os olhos do copo. Ele é vice-presidente da empresa e eu sou babá. Que escândalo, não é? Oliveira encarou por um momento longo. Você tem noção do que estão dizendo? Eu tenho. Ela respirou fundo. Mas sabe o que é pior? É que eu achava que você seria diferente. Eu sou diferente. Não quando fica calado enquanto me atacam. O silêncio caiu como uma lâmina. Oliver não sabia o que responder. Estava acostumado a controlar tudo. Mas Lívia, ela desmontava suas defesas. Me traz aqui, me veste como boneca, me exibe para a sua diretoria e espera que eu sorria feito decoração. Não foi isso. Então o que foi? Ele engoliu seco. Eu queria te mostrar. Mostrar o quê? Que você é mais do que pensa que é. Lívia o encarou. Sem entender, ele suspirou, como se abrisse uma porta interna pela primeira vez. Leo fala de você o tempo todo. Você entrou naquela casa como funcionária e em poucas semanas mudou o ambiente, mudou ele. E talvez tenha mudado mais alguém? Eu. Ela desviou o olhar, sem saber o que dizer. Me dá só essa dança. Ele estendeu a mão. Depois, se quiser, te levo embora. O coração de Lívia acelerou. Não pela dança, não pela música, mas porque, naquele instante, ela viu algo em Oliver que nunca tinha visto. Vulnerabilidade. Ela aceitou, no centro do salão, sob os olhos da elite, dos comentários sussurrados e dos olhares de julgamento, Els Dancaran, lentos, quase em silêncio, como se não houvesse mais ninguém ali. As mãos dele eram firmes, os olhos dela marejados. A música parecia ter sido escrita para aquele momento, e quando ela apoiou a cabeça no ombro dele, não havia mais guerra, só dois mundos colidindo, tentando encontrar paz. Mas paz é algo que nunca dura muito. Ao final da dança, enquanto caminhavam para o lado de fora, uma mulher surgiu no caminho, alta, loira, deslumbrante, com um vestido prateado que mais parecia uma armadura de vaidade. Oliver, ela disse, surpresa, você veio com... Ela era Amanda, a ex-noiva de Oliver, a mulher que todos esperavam ver ali. Boa noite, Amanda, menos, ele disse com um tom seco. Boa mesmo, só não imaginei que você tinha rebaixado tanto seus padrões. Lívia respirou fundo. É melhor a gente ir, ela sussurrou. Mas Oliver a impediu, segurando levemente sua mão. Não, ele se virou para Amanda. Os meus padrões, aliás, estão mais altos do que nunca. E sinceramente, nunca gostei tanto da minha própria decisão. Amanda congelou. Lívia também. E foi nesse momento que ela percebeu que aquele homem frio, calculista e solitário, tinha começado a derreter. E o gelo, agora, escorria direto para o coração na volta para casa. O silêncio dentro do carro era estranho, não desconfortável, mas cheio de pensamentos. Lívia olhava pela janela. As luzes da cidade passavam rápido, demais, como se a noite quisesse fugir deles, ou talvez esconder o que os dois estavam sentindo. Obrigado por ir, ele disse, sem tirar os olhos da estrada. Ela apenas assentiu. Sei que não foi fácil. Foi pior do que imaginei. Ela respondeu, com um meio sorriso. Oliver sorriu também, de canto. Mas você sobreviveu. Ela o olhou de lado. Não sei se foi um elogio ou um deboche. Foi admiração. Lívia se calou. Por que aquilo afetava tanto? Por que aquelas palavras simples mexiam mais do que elogios vindos de homens com quem ela já se envolveu antes? Quando chegarmos, pode descansar o domingo. Eu fico com o Leo. Você? Com o Leo? Ele vai adorar. E você? Já encarei reuniões com acionistas furiosos. Posso lidar com um menino de 5 anos? Ele tem 6. Isso complica. Lívia riu. E pela primeira vez desde o início daquela noite, riu de verdade. Quando chegaram à mansão, Leo, Jade, a babá temporária, foi embora, agradecendo pela oportunidade. Lívia tirou os sapatos altos assim que pisou no chão de mármore da entrada. Sentiu os pés aliviados e o corpo exausto. Quer um chá? Oliver perguntou. Chá, Vok, toma chá. Só quando quero impressionar alguém. Ela sorriu. Impressiona mais cozinhando. Leo disse que você faz um macarrão péssimo, traidor. Apenas sincero. Foram para a cozinha. Ele aqueceu água. Ela pegou 2 xícaras. Por minutos. Foram só 2 pessoas. Sem contrato. Sem hierarquia. Sem máscaras. Posso te fazer uma pergunta?
Ela disse, olhando-o por cima da borda da xícara. Claro, por que me chamou para ir ao evento? De verdade. Ele pensou antes de responder. Porque ninguém me desafia como você. Isso não soa como motivo para levar alguém para um evento cheio de tubarões engravatados. Justamente por isso. Eu cansei de gente que diz sim, senhor. Você me olha nos olhos. Você não abaixa a cabeça. E isso te irrita. E me fascina. Ela desviou o olhar, sem saber o que. O coração acelerado. A mente confusa. Era perigoso gostar daquilo. Perigoso demais. Antes que pudesse responder, um barulho interrompeu o momento. Era Leo, na escada. Sonolento. Coçando os olhos, mamãe. Ele murmurou, ainda confuso. Lívia congelou. Oliver também. Oi, campeão. Oliver se adiantou. Teve um pesadelo? Leo assentiu, com os olhos semicerrados. Lívia se aproximou, agachando-se ao lado dele. Quer que eu te leve para a cama? Ele a abraçou sem responder. E naquele instante, ela sentiu algo que não podia ignorar mais. Estava se envolvendo com Leo, com a casa, com Oliver. Demais para alguém que só queria um emprego temporário. Domingo, como prometido, Oliver passou o dia com Leo. Lívia ficou no quarto dela, mas não conseguiu relaxar. Cada risada que ouvia vindo do jardim a fazia sorrir e depois franzir a testa. Não devia estar ali, não devia estar envolvida, mas estava pela primeira vez em anos sem sei parte de algo, de uma rotina, de uma casa, de um pequeno mundo que parecia completo. No fim da tarde, Leo bateu na porta do quarto. A gente fez biscoito. Quer um? Lívia abriu, surpresa. Leo segurava uma bandeja com biscoitos mal formados, mas adoráveis. E Oliveira atrás, com um olhar diferente. Fizemos juntos, mas ele queria que você fosse a primeira a provar. Obrigada, Leo. Ela pegou um biscoito e mordeu. Tá maravilhoso. Leo sorriu, satisfeito, viu? Eu falei que minha receita era boa. Só que a farinha vai na tigela, não no chão. Oliver brincou. Lívia riu. Era tudo tão simples e tão perigoso. Naquela noite sozinha, no quarto, pegou o celular e entrou no site de empregos. Precisava sair antes que fosse tarde, antes que se apaixonasse. Mas no dia seguinte, algo aconteceu que mudaria tudo. Quando desceu para o café da manhã, encontrou Oliver de camisa social, semblante tenso. Ao telefone, eu disse para suspender os contratos. Sim, todos. Não vou deixar que eles venham atrás do Leo. Nunca mais. Lívia ficou imóvel. Ele desligou e a viu ali. Surpresa. A tensão no olhar se manteve. Algum problema? Ela perguntou. Cautelosa. Só negócios. Nada para se preocupar. Mas ela sabia que era mentira. Horas depois, recebeu um e-mail. Assunto: revisão de contrato de trabalho, urgência. Era da equipe jurídica da empresa. Pedia que ela assinasse um adendo com uma nova cláusula de sigilo. Muito mais rígida. Muito mais pessoal. Lívia desceu as escadas com o celular na mão. O documento. Aberto. Isso tem a ver com Leo? Oliver fechou o laptop devagar. Você leu? Claro que li. Você quer que eu me comprometa legalmente a nunca falar sobre ele? É para protegê-lo. De quê? Ela exigiu? De quê? Elle hesitou. A primeira vez que ela viu medo nos olhos dele. Do meu passado. Silêncio, Leo. Ele é seu filho biológico? Ela perguntou, quase sem fôlego. Oliver a olhou como se aquele fosse o segredo mais pesado do mundo. Sim. E a mãe dele? Ele desviou o olhar. Está morta. Lívia sentiu o chão sumir por um segundo. Você. Esta-me é alguma coisa. Ele se aproximou. Firme. Sim, mas não é porque quero te afastar. É porque se você souber, não vai mais conseguir sair. E se eu não quiser sair? A pergunta saiu antes que ela pudesse conter. Oliveira olhou com intensidade. Mas antes que pudesse responder, o interfone tocou. Segurança da portaria. Senhor Blackwell, temos um homem tentando entrar. Diz que é advogado da mãe do Leo. Oliver empalideceu. Não deixem ele passar. Trancem os portões. Agora Lívia ficou imóvel. O que está acontecendo? Oliver encarou a porta fechada. A mandíbula tensa. Estão vindo atrás dele. Mas por quê? Porque Leo é o herdeiro de um império. E tem gente disposta a tudo para tirar ele de mim. Naquela noite, a mansão parecia menor, mas apertada. Meio sufocante. Lívia andava de um lado para o outro no quarto, com o coração disparado. O que Oliver tinha dito não saía da sua mente. Estavam tentando tirar Leo dele. Mas por quê? E quem eram essas pessoas? No meio da madrugada, não resistiu. Desceu
silenciosamente. As escadas, pés descalços, a luz do escritório estava acesa. Ouviu vozes, parou atrás da porta entreaberta. Não podemos deixar que a família dela entre com um pedido de guarda. Dizia Oliver. Eles têm sangue. Oliver, técnica, tem direito? Ela abandonou o menino. Eles o ignoraram por anos. Agora vão dizer que foi porque você escondeu a criança. Lívia gelou. Família dela, ela, a mãe de Leo. Naquele momento, Oliveira abriu a porta. Ela deu um passo para trás, assustada. Você estava ouvindo. Desculpa. Eu precisava saber. Ele fechou a porta atrás de si. Cansado, não vou mentir mais. Me conta tudo, por favor. Eles sentaram no sofá. Oliveira esfregou o rosto com as mãos, como se estivesse exausto de fugir da verdade. Eu conheci Helena há 7 anos. Jovem, ambiciosa, linda e cruel. Nos envolvemos rápido demais. Ela engravidou Leo. Sim, mas ela nunca quis ser mãe. Achava que um filho ia acabar com a carreira dela. Ofereci tudo, casa, apoio, casamento. Ela riu de mim. E o que aconteceu? Ela quis dar Leo para adoção. Disse que não queria estragar o corpo nem o futuro com um bebê. Eu enlouqueci. Prometi cuidar dele sozinho e ela deixou. Ela assinou a guarda. Sumiu. Disse que se ficasse longe, ninguém da família dela saberia. Durante anos, fui só eu e o Leo. Mas agora, ela morreu. E a família dela quer compensar o tempo perdido. Lívia não sabia o que dizer. Tudo é. Oliver parecia mais humano agora. Mais real. Mais frágil. E você acha que vão conseguir? Não sei. Eles têm dinheiro, influência e agora estão jogando sujo. Ele se virou para ela, os olhos escuros refletindo desespero. Eu preciso de você, Lívia. Preciso que fique, que me ajude. Ela ficou em silêncio. Podia ir embora. Podia sair daquela história antes que se envolvesse demais. Mas quando pensou em Leo, sorrindo com os biscoitos, pensou na forma como ele a abraçava, no modo como confiava. Nela, eu fico, disse, mesmo sabendo que isso pode te arrastar para uma guerra. Sim, porque eu já estou no meio dela. E pouco. Leo também é meu mundo agora. Oliveira encostou a testa na dela, os olhos fechados, obrigado. Naquela noite, ela não voltou para o quarto. Ficou na poltrona, ao lado da cama de Leo, observando o menino dormir, cobrindo-o quando se mexia, ajeitando os lençóis. Ali, sentiu algo florescer no peito, algo que não sabia nomear, mas que a impedia de ir embora. Na manhã seguinte, uma intimação judicial chegou à mansão. Era oficial. A família de Helena exigia a guarda de Leo. E o primeiro julgamento seria em 3 semanas. O jogo havia começado. E eles estavam no centro do tabuleiro. O envelope branco sobre a mesa parecia inofensivo. Mas o conteúdo era uma bomba. Clara segurava a intimação com as mãos trêmulas. 3 semanas. 3 semanas até o julgamento que poderia tirar Leo para sempre dos braços de Oliver. E agora também dos dela. A sala de estar estava silenciosa. O menino brincava no jardim, alheio à tempestade que se aproximava. Oliver andava de um lado para o outro. Eles contrataram um dos melhores advogados da capital. E nós, ele suspirou. Já acionei minha equipe. Mas preciso mais que defesa. Preciso provar que Leo está seguro comigo. Que tenho estrutura, estabilidade, apoio emocional. Ele olhou para Lívia e por um segundo hesitou. O juiz vai analisar se Leo tem uma rede de cuidado, alguém fixo, uma figura materna. Eles vão usar isso contra mim. Dizer que Leo precisa de uma mulher presente. Eu estou aqui, Oliver. A olhou, demorado, intenso. Como se visse pela primeira vez não a funcionária, mas a mulher. Isso mudaria tudo. Ela sorriu, mas sentiu o estômago revirar. O que exatamente você quer dizer, Oliver? Ele hesitou por um instante, quero dizer. Que talvez a gente precise fingir que somos uma família. Pelo menos até o julgamento. Coração de Lívia disparou. Você quer que eu finja que sou sua namorada? Ele assentiu, devagar, só por 3 semanas. Durante as visitas assistidas, as entrevistas com psicólogos, o juiz, se eles virem que Leo está rodeado de amor, isso pode mudar tudo. Lívia respirou fundo. Não era atriz. E também não era burra. Sabia o que isso poderia fazer com o coração dela. Mas então, olhou pela janela. Leo ria, correndo atrás de uma bola. Eu faço. Oliver sorriu aliviado. Obrigado. Nos dias seguintes, tudo mudou. Eles passaram a tomar café juntos na mesa da cozinha, como uma família.
começaram a sair com Leo aos fins de semana. Parques, livrarias, cinema, na frente dos outros, havia mãos dadas, carinhos discretos, sorrisos sincronizados, mas no silêncio dos olhares, algo começou a surgir. Uma conexão que não precisava ser fingida. Você está linda, ele disse uma noite. Enquanto ela terminava de colocar um colar, ela corou. Isso faz parte do teatro. Ele se aproximou. Devagar. Não sei mais o que é teatro e o que é real. Antes que ela pudesse responder, Leo entrou correndo. Papai, você viu meu robô? Eles riram, quebrando a tensão. Mas Clara sabia. O coração dela já tinha escolhido um lado. E não havia volta. Na semana do julgamento, a tensão era palpável. A avó materna de Leo chegou à cidade com advogados, assistentes, psicólogos. Ela dizia à imprensa que só queria o bem do neto. Mas as fotos posadas e os discursos ensaiados deixavam claro. Era uma guerra de imagem. Durante uma audiência preliminar, Clara foi chamada para depor. Seu papel ali era simples, confirmar que Leo estava bem, que vivia num lar feliz e estruturado. Mas o advogado da outra parte a surpreendeu, senhora. Como explica ter se envolvido romanticamente com seu patrão? Isso não aconteceu, não? Porque temos fotos, testemunhas, passeios. Ela engoliu seco. Era isso que queriam. Desacreditá-la. Fazer parecer que tudo era jogo. Eu me importo com Leo, como se fosse meu filho. E isso é o que importa. Mas está disposta a mentir para mantê-lo perto, não está? Ela hesitou, mas então olhou para Oliver e para Leo, sentado na lateral da sala, desenhando um sol com lápis de cor. Eu não preciso mentir. Leo é feliz. E isso é o que vocês nunca vão conseguir fabricar. O dia do julgamento amanheceu cinza e frio, refletindo a atmosfera pesada que pairava sobre a mansão Bastos. No carro a caminho do tribunal, Oliver não falou uma palavra. Lívia percebeu o peso daquela responsabilidade em seus ombros. O medo, disfarçado atrás da máscara impassível que ele sempre usava. Vai ficar tudo bem, menos ela, disse baixinho. Segurando sua mão, ele apertou os dedos dela com força. Um gesto simples que dizia mais do que palavras. Ao entrarem no tribunal, flashes estouraram e os olhares curiosos já julgavam. Clara, impecavelmente vestida, estava no banco oposto com sua equipe de advogados. Sua postura era segura, mas os olhos traíam a ansiedade que tentava esconder. O juiz abriu a sessão, chamando a atenção de todos com um golpe do martelo. Vamos começar. Esta é uma audiência de custódia para decidir o melhor interesse da criança, Leonardo Bastos. A promotoria começou a apresentar seu caso, apontando a ausência da mãe biológica e questionando a capacidade de Oliver, um homem solteiro e bilionário, para cuidar de uma criança, senhor juiz. A presença constante de uma figura materna é essencial para o equilíbrio emocional de Leonardo. A mãe biológica, embora ausente, tem familiares dispostos a assumir essa responsabilidade. Lívia sentiu o olhar frio do advogado de Clara em sua direção, como se cada palavra fosse uma flecha destinada a desestabilizá-la. Quando chegou a sua vez, Lívia respirou fundo e se levantou. Eu cuido de Leo todos os dias. Estou aqui não só como babá, mas como alguém que ama e protege esse menino como se fosse meu próprio filho. O silêncio caiu pesado na sala. Oliver observava cada palavra dela com olhos cheios de orgulho e gratidão. Então, a defesa de Oliver iniciou sua argumentação. Excelência, temos provas incontestáveis de que Leonardo está em um ambiente seguro, estável e cheio de amor. Foi quando um documento antigo apareceu. Um dossiê detalhado, contendo registros que ninguém esperava. As páginas revelavam o histórico da família de Helena, a mãe de Leo, fraudes empresariais, manipulação de contratos e uma disputa de poder que parecia mais uma guerra silenciosa. Pelo controle da fortuna Bastos, senhor juiz, pedimos que esses fatos sejam levados em consideração, pois indicam que a família materna pode não agir no melhor interesse de Leonardo, mas sim em interesses próprios e financeiros. Clara ficou pálida, sua expressão rígida começando a vacilar. Isso é uma calúnia, ela gritou, batendo a mão na mesa. Minha família só quer proteger o menino. O juiz ergueu a mão para silenciar a sala. Vamos manter a ordem. Lívia sentiu o coração disparar. Oliver passou a mão pelos cabelos, visivelmente abalado, mas se recompôs rapidamente. Naquele momento parecia que o jogo estava virando, mas não seria fácil. A promotoria chamou especialistas para avaliar o bem-estar emocional de Leo,
Psicólogos descreveram como a presença de Lívia tinha sido fundamental para a estabilidade da criança, mas insistiram na importância de uma mãe biológica ou figura materna próxima. Vocês estão pedindo para fingirmos que essa relação não existe, Lívia falou, com a voz firme, só porque não se encaixa no que vocês esperam. Oliver sorriu levemente e, pela primeira vez, se aproximou de Lívia diante de todos, segurando sua mão discretamente. Essa mulher é parte da minha família agora, ele declarou, olhando diretamente para o juiz. A audiência se estendeu por horas. Testemunhas foram chamadas, documentos apresentados, cada lado tentando desmontar o outro, com argumentos afiados e ataques sutis. Mas no meio da tensão, pequenos momentos surgiam. Leo desenhando sorridente para Lívia, uma troca de olhares cúmplices entre ela e Oliver, um gesto protetor. Esses detalhes pareciam silenciar o tribunal. Quando a sessão foi suspensa para intervalo, a sala se encheu de murmúrios e especulações. Aposto que Oliver vai ganhar, mas a família materna tem dinheiro e poder. Isso não é só sobre amor. Lívia se afastou para um canto. Respirando fundo, Oliver apareceu ao seu lado, sorrindo com gentileza. Você está incrível. Ela sorriu, mas a ansiedade permanecia. Não importa o que aconteça, Leo tem você e eu. Isso já é uma vitória. Ele puxou-a para um abraço breve, mas carregado de significado. O retorno ao tribunal marcou o começo da parte final do julgamento. O juiz ouviu os argumentos finais, fez perguntas diretas a Oliver e a Lívia, tentando entender as verdadeiras intenções e sentimentos envolvidos. Sr. Bastos, o senhor está disposto a provar que oferece um lar seguro e amoroso? Com toda a minha vida menos, respondeu ele. Com convicção, senhora. A senhora compreende o peso da decisão que estamos prestes a tomar, e sei que vou lutar para garantir que Leo tenha o melhor. O juiz encerrou a audiência e avisou que o veredito sairia em breve. Enquanto saíam, os fotógrafos capturavam imagens de Oliver e Lívia lado a lado. Já não apenas patrão e babá, mas um time, uma família. O caminho até o resultado seria longo, mas aquela batalha já havia mudado tudo, e o futuro incerto e perigoso os aguardava. O juiz entrou na sala às 10 horas da manhã, com um semblante sério. Todos já estavam tensos, esperando pela sentença que poderia mudar suas vidas para sempre. Após cuidadosa análise dos fatos, depoimentos e provas apresentadas menos, começou o juiz menos este tribunal. Decide que a guarda de Leonardo Bastos permanecerá sob a responsabilidade do senhor Oliver Bastos. Um murmúrio varreu a sala. Clara fechou os olhos por um instante, segurando a mão da advogada ao seu lado. Lívia soltou o ar que estava prendendo há horas, os olhos marejados. Essa decisão se baseia não apenas na capacidade financeira, mas principalmente no ambiente emocional estável que a criança possui. A presença constante da senhora Lívia como figura materna também foi determinante para esta escolha. Oliver apertou a mão de Lívia discretamente. Era uma vitória dura, conquistada com suor, lágrimas e coragem. Mas a guerra estava longe de acabar. Na saída do tribunal, Clara olhou fixamente para Oliver. Isso não acabou. Ela disse com voz baixa, fria, minha família vai lutar até o fim. Oliver respondeu com calma, eu também. Nos dias seguintes, a rotina na mansão Bastos mudou. Lívia assumiu um papel ainda mais próximo da família, mas junto com a vitória, vieram as ameaças. Cartas anônimas, telefonemas silenciosos, homens desconhecidos rondando a propriedade. Oliver aumentou a segurança, mas algo dentro dele estava inquieto. Numa noite, após colocar Leo para dormir, Lívia o encontrou no escritório olhando fotos antigas da família. Com um copo de uísque na mão, você nunca me contou tudo sobre Helena. Não contei, porque não sabia. O que quer dizer? Oliver passou os dedos pelo rosto cansado. Comecei a descobrir que ela tinha inimigos. Pessoas que queriam derrubá-la, por razões que eu não entendia totalmente. Você acha que eles estão vindo atrás de Leo por isso? Tenho certeza. A expressão de Lívia endureceu. Então precisamos estar preparados. Ele a olhou, impressionado. Com a força dela, com você ao meu lado, acho que posso enfrentar qualquer coisa. Mas o medo pairava. Na manhã seguinte, um novo ataque. O carro de Oliver foi sabotado, felizmente sem vítimas. O aviso era claro. Eles estavam em uma guerra que ia muito além da custódia de um menino. E naquela batalha, cada passo podia ser o último. Enquanto isso, Leo continuava alheio à tempestade.
feliz com as pequenas alegrias da infância, suas construções de Lego, as histórias inventadas na hora de dormir, os passeios no parque com Lívia e Oliver. Mas Lívia sabia que aquele sorriso precisava ser protegido a qualquer custo. E estava disposta a lutar como nunca antes por Leon, por Oliver, por aquela família que ela nunca imaginou ter. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Lívia, Oliver e Leo viviam em estado de alerta constante. A mansão, antes um refúgio, agora parecia uma fortaleza sitiada. Oliver convocou reuniões, com a equipe de segurança e com seus advogados, traçando estratégias para proteger a família. Lívia, por sua vez, estudava cada movimento, determinada a não deixar o medo dominar. Mas o que ela não esperava era que a ameaça viesse de dentro. Certa noite, enquanto revisava documentos no escritório, ela ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente. Era Daniela, assistente pessoal de Oliver. Lívia, precisamos conversar. Agora, o que aconteceu? Perguntou, preocupada. Daniela entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Tem algo que você precisa saber. Pode falar, Helena. Não morreu por acidente? Como assim? Daniela respirou fundo. A morte dela foi provocada. Alguém queria afastá-la do jogo. Quem? Lívia sentiu um calafrio. Ainda não sei exatamente, mas tem gente poderosa envolvida. Oliver entrou no escritório, a expressão tensa. Ouvi tudo, disse, e estou decidido a descobrir quem está por trás disso. Lívia encarou Oliver, vendo nele um homem que, apesar da frieza de antes, agora se entregava de corpo e alma à proteção do filho. Eles não eram apenas um casal fingido. Para o tribunal, estavam construindo algo real, sólido, mas o inimigo estava perto. Na madrugada seguinte, um estrondo cortou o silêncio. Alarmes dispararam. Eles correram para o jardim. Homens encapuzados tentavam invadir a propriedade. Oliver ordenou que a segurança agisse imediatamente. Lívia pegou Leo no colo. Levando-o para dentro, os invasores fugiram com a chegada dos seguranças. Mas o aviso era claro, não seria a última vez. Naquela noite, entre abraços apertados e olhares preocupados, Oliver confessou: nunca imaginei que teria que proteger meu filho assim. E eu nunca imaginei me importar tanto com alguém assim. Lívia sorriu, segurando a mão dele. Então vamos enfrentar isso juntos. Enquanto isso, na calada da noite, a família de Helena planejava seu próximo movimento. Jogavam com cartas escondidas, prontos para usar qualquer arma contra Oliver e Lívia. Mas eles não sabiam que, para proteger o que amavam, estavam criando uma força que ninguém poderia destruir. O sol mal tinha surgido, mas a mansão já estava tomada por um clima pesado. Oliver estava no escritório, cercado por pilhas de documentos, quando recebeu uma ligação. Era o detetive particular que contratara para investigar a morte de Helena Sr. Bastos. Encontrei algo perturbador. Fale. Oliver pressionou o telefone. Helena não era apenas ambiciosa, ela estava envolvida em algo muito maior. Redes de negócios obscuros, alianças perigosas e uma traição dentro da própria família Oliver franziu. Atesta. Que tipo de traição? Parece que a mãe dela, a avó de Leo, estava envolvida em manipulações para tomar o controle do império dela e do neto. Inclusive, há indícios de que ela pode ter tido um papel na morte da filha. O silêncio se fez. Lívia, que estava na sala ao lado, ouviu tudo. Isso explica muita coisa, menos disse baixinho. Oliver desligou o telefone e encarou Lívia. Nunca imaginei que minha maior ameaça fosse a própria família dela. E agora? Perguntou ela, preocupada. Agora, precisamos estar um passo à frente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a avó de Leo organizava sua próxima jogada. Ela convocou seus aliados, advogados e consultores para um plano que garantiria a guarda da criança. Mas não esperava que Oliver e Lívia estivessem prontos para o contra-ataque. Nos dias seguintes, Oliver revelou à imprensa, em uma coletiva cuidadosamente planejada, a verdade sobre o passado de Helena. Mostrou documentos, fotos e depoimentos que comprovaram o envolvimento da família materna em esquemas obscuros. A opinião pública, que antes duvidava de Oliver, começou a virar a favor dele e de Lívia. Mas nem tudo estava resolvido. A intimidade entre Lívia e Oliver crescia a cada dia. Em um jantar silencioso na cozinha, entre pratos simples e risadas discretas, Lívia olhou. Nos olhos dele, você já pensou no que vai acontecer depois do julgamento? Ele suspirou. Já, e sei que não quero perder o que construímos. Ela sorriu. Nem eu, naquela noite. Oliver segurou a mão dela,
Pela primeira vez sem máscaras, vamos vencer. Por Liu, por nós, o relógio do destino estava correndo. E aquela família, tão improvável quanto forte, estava pronta para enfrentar qualquer tempestade. O tribunal estava lotado, a imprensa, os advogados, os familiares de Helena e Oliver, tudo pronto para a audiência decisiva. O juiz, sério e imponente, abriu a sessão. As acusações da família materna de Liu eram claras. Oliver não seria um guardião adequado por ter um passado turbulento e por manter uma relação não convencional com a babá. Mas Oliver e Lívia estavam preparados. Primeiro, o advogado de Oliver exibiu provas contundentes, documentos que mostravam a luta dele para criar Liu sozinho e as ameaças sofridas por parte da família da mãe. Em seguida, Lívia depôs. Com voz firme, ela contou sua experiência como babá, o vínculo com Liu e como viu a transformação do menino de Oliver. Liu tem um lar cheio de amor. Eu não estou aqui apenas como funcionária, estou aqui como parte dessa família. Momentos depois, Oliver assumiu a palavra, falando pela primeira vez publicamente sobre seu amor pelo filho e o compromisso de proteger aquele futuro. Mas quando tudo parecia caminhar para o fim, uma surpresa. Um novo documento foi entregue ao juiz. Um vídeo gravado secretamente pela avó de Liu, tentando manipular o menino para falar mal de Oliver e Lívia. O juiz franziu o senho, claramente incomodado. Tentativas de manipulação infantil são graves. A audiência ganhou um novo peso. Por fim, após horas de depoimentos, a decisão, considerando o melhor interesse da criança, este tribunal decide manter a guarda de Liu com o Sr. Oliver Bastos, com o acompanhamento contínuo da Sra. Lívia Martins, que demonstrou ser figura materna fundamental no desenvolvimento da criança. Oliver e Lívia se olharam, emocionados. Obrigado, meritíssimo, disse Oliver com a voz embargada. Lívia respirou fundo, lágrimas escorrendo. De volta à mansão, a vitória era doce, mas o caminho estava apenas começando. Oliver e Lívia passaram dias a cuidar de Liu com uma nova paz, mas algo mudou. Olhares entre eles deixaram de ser apenas de fachada para se tornarem verdadeiros. Uma noite, enquanto arrumavam o quarto do menino, Oliver parou. Lívia, eu nunca pensei que isso fosse possível, mas eu te amo. Ela ficou sem palavras, o coração batendo forte. Eu também te amo, respondeu, emocionada. Eles se abraçaram, sentindo que, depois de tanta luta, tinham finalmente encontrado um lar um no outro. Os desafios com a família materna não terminaram. Havia ainda decisões legais e disputas menos más. Chatos sabiam que poderiam enfrentar qualquer tempestade. A história de uma babá e um bilionário que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis terminava ali, com a promessa de um futuro onde o amor e a família eram a maior riqueza.